Olá, que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor estejam com você no dia de hoje. Eu sou a Manu Rosa e eu venho, através do meu canal, trazer algumas histórias bíblicas e algumas reflexões do que o Senhor tem trazido para nós, para os dias atuais. E hoje eu quero dar continuidade na história, né, de uma mulher que está na Bíblia, que a história dela foi contada, que ela tem assim, uma grande história e ela tem um grande ensinamento para trazer para nós. Então, fica aí até o final se você quer ouvir a história de Agar e quer aprender junto com essa história. Eu sei que você já deve ter lido, que você já pode ter buscado conhecimento, informação dessa história, mas hoje eu quero trazer um pensamento diferente sobre ela, né? Vamos aprofundar um pouco mais no que ela fala, na história dela, né? No que acontece com ela ali. E fique até o final, dê um like, por favor, ajuda muito se você der um like, se você curtir, né, o canal, se inscrever no canal, compartilhar também as histórias com outras pessoas, se você foi edificada, se está te ajudando, né? Comenta alguma coisa que você entendeu. Vamos interagir, né, através dessas histórias. E assim como Deus tem falado muito comigo, eu acredito que também vai falar com você. E a história de Agar ainda permanece em Gênesis. Nós temos, né, já ali a história de Eva, nós já temos a história de Sara, e junto com a de Sara tem a de Agar, porque tem a ver, né, as duas tiveram uma história juntas, então não tem como separar as duas. E a gente começa a história de Agar no capítulo 16 de Gênesis. Ali é onde Sara expõe Agar, né? Então vamos voltar um pouquinho. Sara foi até o Egito, teve um tempo lá e de lá trouxe essa serva que é Agar. Então Agar era uma estrangeira já. Se você quiser anotar, vai anotando aí ou coloca, né, no seu celular. Depois você olhar e ler essa história aí com mais cautela, né? Então Agar vem do Egito para a terra de Canaã junto com Sara, junto com Abraão, como uma serva, como uma escrava, né? Eles adquiriram essa serva lá no Egito. Então ela já era uma pessoa que era estrangeira numa terra, né, de pessoas que ela conhecia, né? Sara trouxe Agar para dentro da sua intimidade, para dentro da tua casa. Então eu acredito que Sara e Agar tinham uma confidência muito grande. Até porque mais pra frente a gente vai ver o que acontece. E eu acredito que você só confia tanto em alguém assim, quando você conhece muito bem essa pessoa, quando ela tá dentro da sua intimidade. Então Sara entregou Agar para Abraão para gerar um filho dele. Então, gente, isso é muito sério. Você não vai. Claro que hoje em dia nós não vamos fazer isso, nós não vamos entregar, né, alguém para ser concubina do nosso marido. Hoje em dia as coisas funcionam diferente. Porém, você só coloca alguém dentro da tua casa, alguém para ser uma pessoa tão íntima sua, quando você conhece muito bem, quando você confia muito nela, né? Então é uma confiança ali que tem entre as duas. E aqui no capítulo 16, já eu vou ler, eu tô aqui com duas versões da Bíblia. Estou aqui com a NVI, que é a Bíblia da Mulher. E eu estou aqui com a minha Bíblia NVT, essa daqui acho que é NVT, a nova versão traduzida. Que é a Bíblia que eu uso diariamente. Só que a outra eu também uso para estudo. E eu tenho aqui as minhas anotações. Então, alguma coisa tem que sair daqui, né? E aqui no capítulo 16, a gente já vê Sara. Vamos ler. Fala assim: Sarai, mulher de Abrão não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Então, ele já deixa claro, ela era egípcia. Ela não era alguém da mesma fé ou que nasceu junto. Nem foi trazida junto para Canaã, né? Foi trazida depois do Egito. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos, vá e deite-se com minha serva. Olha aqui o nível
conhecimento de intimidade que Sara tinha com Agar. A minha serva, eu vou te entregar porque eu sei quem ela é, eu conheço ela, eu conheço a intimidade, eu confio nela 100% para ser a sua concubina ali para gerar o nosso filho. Gente, ela ia ser a mãe, a barriga de aluguel, era pra ter sido a barriga de aluguel da Sara e do Abraão. Então pensa, era uma pessoa que tinha que estar ali, que conviver junto. Até porque naquela época, se você parar pra estudar um pouco a história, existiam as mães de leite, né? Algumas mulheres amamentaram seus filhos e algumas dependiam de outras pessoas para amamentar os seus filhos. Então era normal ter esse envolvimento ali da família, de todos juntos, né? Porque o filho era meio que um pouco de cada um, era gerado de um, mas era cuidado por outros, enfim. Talvez, o que Sara pensou? Agar vai gerar o filho, mas eu vou cuidar, o filho vai ser meu, né? Vai ser o nosso filho. No coração de Sara foi planejado aquilo ali. Porém, não foi o que aconteceu. Mais embaixo, um pouquinho, a gente vai ver que Abraão se deitou com Agar e ela engravidou. Só que, o que acontece? Aqui um pouco mais para baixo, quando aqui ó, Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. O que será que passou na cabeça de Sara? Porque assim, na cabeça de Agar também. Por que ela começou a tratar com Sara com desprezo? Porque ela pensou, eu, que era uma escrava, uma serva, agora estou tendo um lugar. Agora eu estou tendo uma posição dentro dessa casa. A cabeça da grávida já não é muito boa, né? A gente já fica com os hormônios ali todos mexidos. E ela, que era uma escrava, de repente é colocada no lugar de esposa. Pensa. Só que Sara ali também, Abraão, erraram em colocar Agar nessa forma de mãe substituta. Erraram muito, isso foi falta de fé deles, isso foi contra o que Deus tinha falado, que eles gerariam filhos. Então, assim, foi total desrespeito à palavra de Deus, foi total contra o que Deus tinha feito para eles. Então, eu acredito que isso foi claramente um castigo, né? Foi algo assim, poxa, você tá mexendo com a identidade de uma mulher, não é qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você vai fazer ali com ela. Ela pode ser sua serva, mas ela é uma mulher. Agora você se coloca no lugar de Agar, usada por homens. De repente você se vê ali num lugar de honra. O que vai acontecer com você? Você vai permanecer no seu lugar de pessoa, de humildade, de serva? Ou você vai erguer o seu coração no lugar de honra que você teve? Ou você vai achar que aquilo ali vai preencher de repente a sua vida, né? Você maltrataria as pessoas por conta de honra ou você permaneceria no seu lugar de serva? Isso aí já é algo pra gente ir pensando. Um pouco mais pra frente, Abraão fala pra Sara, Agar, sua serva, faz dela o que você quiser. Ou seja, eles tratam Agar como um objeto. Eu acho que ela se sentiu muito usada. Gente, pensa. Você se coloca no lugar dela. Tá, vão falar pra você, não, fulano de tal é seu, faz o que você quiser com ela. De repente, Sara maltrata tanto Agar que Agar foge. Agar foge grávida. Imagina, poxa vida, ela era minha dona, vamos pôr assim, né? Eu era serva dela, eu estava dentro da casa dela, eu fiz o que ela pediu e eu engravidei. Eu estou gerando alguém que vai ser dela. Por que ela tá fazendo isso comigo? Eu não vou mais passar por essa humilhação, não vou mais passar por nada disso, eu vou embora agora, eu vou fugir. E Agar foge. Só que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele manda um anjo atrás de Agar. E o anjo do Senhor encontrou Agar lá no versículo 7 do capítulo 16, que fala: o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou:
Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará um punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Berlaroi. Eu acho que é assim, eu não sei falar. Assim, Agar deu um filho a Abraão, e Abraão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Aqui, a gente já vê a primeira parte da vida de Agar. Agar foi visitada pelo Senhor e o Senhor fez uma promessa para ela. Você é serva, volta lá e sujeite-se. Eu estou te vendo e eu faço uma promessa para você. Assim é o Senhor conosco. Ele olha para mim e para você hoje. Nós não somos servas de ninguém dessa terra, porém nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Nós precisamos ter um coração de serva, um coração daquela que fala, eu passei por humilhação, mas o Senhor fala, vai lá e sujeite-se. Vai lá e perdoa. Vai lá e abaixa sua cabeça e ore a mim que eu tenho uma promessa futura para você. Então, Senhor, aqui eu vejo um sinal extremo de submissão. Nós precisamos entender a nossa submissão. Nós precisamos, mas eu fui humilhada, não vou perdoar. Tem que perdoar. A palavra de Deus fala tanto sobre o perdão. Eu não vou entrar aqui hoje falando sobre o perdão. Mas aqui é claro, Deus falando com Agar, vai lá e perdoa. Vai lá e sujeita, porque você é uma serva. Eu estou te vendo, eu te encontrei, eu vou te dar uma promessa, seu filho vai nascer, ele vai ser grande, vai ser descendente. Ele vai ser contra as pessoas? Vai. Mas ele vai ser uma descendente, ele vai ter uma descendência, ele vai ser grande. Então, sujeite-se, Agar. Você é serva, você é amada, eu estou te vendo. Porém, você vai precisar voltar para dentro da tua casa, para dentro da tua tenda. Agar deu um nome para Deus. Tu és o Deus que me vê. Ela reconheceu que Deus vê, que Deus viu ela. Assim temos que ser nós. Senhor, eu sei que eu estou passando por tanta luta. Eu sei que eu passei por tanta coisa. Mas assim como Agar viu, como Deus viu Agar, assim Ele está vendo eu e você. Assim Ele está olhando para os nossos problemas e falando, filha minha, volta lá e sujeite-se. Volta a mim e sujeite-se a mim, dobre os seus joelhos e ore, perdoe aquele que te fez mal, aquele que te colocou no lugar de servo, aquele que pisou em você, aquele que falou coisas que não agradaram o seu coração e nem ao meu, mas eu estou te vendo, eu tenho uma promessa e você vai gerar algo no futuro. Agar gerou um filho, mas nós mulheres podemos gerar tantas coisas, nós podemos gerar bondade na vida das pessoas, nós podemos gerar amor, nós podemos gerar fé, nós podemos gerar paciência, nós podemos gerar longanimidade, nós podemos gerar uma vida de abundância. Você pode escolher se você quer ter o seu coração ferido no deserto, continuar passando por ele ali, ou você pode escolher olhar para o alto e ver, eu estou no deserto, mas o Senhor me vê, então eu vou voltar o meu coração para Ele, eu vou perdoar, eu vou entender que as pessoas são falhas, eu vou entender que as pessoas erram mesmo, e eu vou entender que hoje eu vou voltar o meu coração, porque eu ouvi o Senhor. As pessoas, Agar voltou, mas Sara ainda não tinha o seu coração voltado a Deus. Agar se sujeitou para voltar para dentro da tua casa, mas Sara não tinha o coração de serva ainda ali, ela ainda não tinha sido transformada por Deus. Então pensa bem, Agar sabia que estava voltando para dentro da casa de uma pessoa que ia continuar humilhando ela. Para uma pessoa que ainda ia continuar, ela pensou,
Eu vou voltar lá, mas Sara ainda vai continuar pisando em mim, eu ainda vou continuar sendo serva. Nós temos que pensar que nós encontramos com o Senhor no deserto. As pessoas que estão lá fora do deserto não encontraram com Deus, mas eu mudei. Eu fui para o deserto e eu mudei. Eu gritei de angústia para o Senhor, eu orei ao Senhor, eu dobrei os meus joelhos ao Senhor e Ele me viu. Ele não viu quem estava lá fora. Ele não olhou para as outras pessoas. Gente, releva minha cara de alergia porque eu tenho uma rinite que só Jesus, em nome do Senhor, Ele vai derramar cura sobre a minha vida. Então eu olho aqui, quem estava passando pelo deserto era Agar. Quem teve uma visita com o Senhor, pelo Senhor, foi Agar. Quem o Senhor derramou uma promessa ali naquele momento foi Agar. Quem Deus, ela olhou e viu, Deus me viu, foi Agar, foi direto com ela. E quantas vezes nós estamos no deserto, quantas vezes nós estamos passando por tribulação e aflição, o Senhor visita o nosso coração e fala, filha minha, eu estou te vendo. Volta lá e faz o que eu te mandei fazer. As pessoas não mudaram, o coração delas não mudou, mas o meu mudou. Então alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa vai mudar. Mas sou eu, gente, tá entendendo que tá falando sobre uma pessoa? Não está falando sobre as outras, está falando sobre ela. Aqui eu quero pôr esse ponto. Deus está falando com você, é você que tem que mudar. Não são as pessoas que estão ali fora que te maltrataram. Não são as outras pessoas que vão mudar. É você. Então algo vai mudar dentro de você. Mais pra frente a gente vê Agar voltou, né? Ela mudou. Ela voltou grávida. Ela mudou. O coração dela mudou. Eu acredito que ali ela deve ter se sujeitado sim, porque o Senhor falou pra ela, volta lá. Sujeite-se. Volta lá e fica quieta. Volta lá e você é serva. Presta atenção. O coração, seu coração mudou. E aí Agar viu que o Senhor falou pra ela. Mais pra frente, no capítulo 21, né? Ali vai mudar, ali vai contar a história de Sara, vai contar a história de Abrão. E mais pra frente, no capítulo 21, nós temos algumas coisas que envolvem também Agar. Que aí aconteceu o quê? Nesse tempo, Sara teve Isaac. E aí Deus visitou Sara, e aí ela mudou, e aí ela transformou. Porém, Sara ainda tinha ali um coração, eu falo meio que perturbado, sei lá. Sara ainda tava ali com o coração dela cheio. Só que Agar já tinha o seu filho. Seu filho ali já tinha 13 anos, né? Quando Israel nasceu, não é o filho, Isaac, não era Israel ainda. Quando Isaac nasceu, ele já era grande, ele já entendia. Porém, lá atrás Deus já tinha falado como Ismael seria. Ele seria muito difícil. Imagina que Ismael, o filho único de Abraão, o filho único querido de Abraão, que por enquanto era querido o suficiente para ter o lugar dele de filho ali, né? Mas, vamos ver lá. Quando Isaac, lá no capítulo 21, versículo 8, quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, então já tinha ali um certo tamanho, eu acredito que poderia ser uns 2, 3 anos ali, não sei. Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar do seu filho Isaac. Gente, é irmão mais velho? É o irmão que faz rolo com todo mundo, irmão faz rolo. É normal. Porém, Sara se sentiu dolorida. Não, tá lá fazendo confusão com meu filho, querido, amado. E aí, foi lá reclamar para Abraão, lógico, seu marido. Livre-se da escrava e do filho dela. Imagina, gente. Que confusão que não deve ter virado. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaac. Ai, gente. É pesado. Eu acho assim, poxa, é o meu filho Isaac. Não vai ser, esse menino aí não vai ser herdeiro, ele é filho de uma egípcia. Ele é filho da serva.
livre-se deles, como se eles fossem qualquer um. Não eram pessoas com sentimentos? Que sentimento era esse de Sara, gente? Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Gente, ele queria mandar o filho dele embora. Não, mas a esposa dele era Sara. E o erro estava ali. Ele já tinha cometido erro. Ismael já tinha nascido. Mas ele ficou tão bravo, tão irritado. Eu imagino que ele não deve ter falado com Sara, né? Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é o seu filho. Ou seja, o que Deus falou ali: tenha paciência, porque você vai precisar de Isaque. Tenha paciência com Sara, porque ele é o filho da promessa. Porém, o filho de Agar também terá uma descendência. Eu não vou deixar eles, passando fome, nem vou deixar eles no aperto, na tribulação. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Ô, gente, ai que tristeza. Imagina só, Agar, triste, com uma vasilha de água, uma vasilha de comida e foi embora com o menino. O desespero dela, porque ela estava ali perto do deserto, ela saiu sem rumo. Imagina nós, com um pouquinho de água e mantimento que ainda resta no nosso coração, que o Senhor disse, fez uma promessa. Ali já se esgotando as nossas forças, nós passando pelo deserto, perdida, sem rumo, com o filho ainda, com a nossa família desestruturada, perdida, não sabendo o que fazer. Porém, Deus, maravilhoso, vai vendo. Quando acabou a água, os mantimentos se esgotaram. Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Ai, que tristeza me traz aqui. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Ah, Deus maravilhoso. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele estava. Olha, gente, Deus está olhando para nós, ele está vendo pranto, choro. Levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Gente, Deus maravilhoso. Gente, Deus é lindo. O que eu vejo aqui, Agar no deserto, Agar desesperada, porém a promessa do Senhor era grande ali e ia se cumprir na vida dela e do menino. Deus olha para ela e fala: Agar, eu ouvi o choro do seu filhinho, eu vou curar, eu vou cuidar de você. Eu vou derramar água em abundância. Tinha um poço de água ali. Deus abriu os olhos dela. E aqui nessa promessa, o que nós vemos, Jesus maravilhoso. Hoje, quem é o nosso poço que jorra a fonte de água viva é o Senhor Jesus. Deus olhou para mim e para você e disse: minha filha, por mais que você esteja passando pelo deserto, por mais que você se estabeleça no deserto, eu tenho uma promessa para a tua vida. Você não vai sofrer aí sozinha. Eu estou mandando Jesus, que jorra a fonte. Abra os seus olhos. Olhe para o Senhor, olhe para a sua frente. Existe Jesus com uma fonte de água viva jorrando debaixo da terra para tua salvação, para tua vida. Ele fala: minha filha, não se esqueças da promessa que eu te fiz. Jesus está aí.
Eu estou aqui, diz o Senhor. Eu estou vendo a tua tribulação, a tua aflição. Eu vou te curar, eu vou te sarar. Você não vai passar por esse deserto para sempre. Vai nascer algo de você e vai crescer algo de você. Olhe para Jesus. Tire as escamas dos seus olhos e olhe para o que o Senhor está fazendo. Não vai ter essa tribulação pro resto da tua vida. O Senhor te vê onde você está. Se Ele fez uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir essa promessa porque Ele é fiel até o fim. Ele não desiste de mim e de você. Ele manda Jesus e você pode ver que a água vem de um poço, ela jorra, ela não acaba. Ali eles vão crescer, eles vão estabelecer uma família, né? Ela vai encontrar futuramente uma esposa para o seu filho, ele vai se tornar um arqueiro. Gente, um arco e flecha nas mãos do Senhor é muito poderoso, é precioso. Porque um arqueiro, pensa bem, ele precisa ser maduro, ele precisa ser firme, ele precisa ter suas mãos firmes para lançar, né, a flecha que vai no alvo. Ele precisa de firmeza, ele precisa de orientação, ele precisa ter os seus olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Oh, gente, Jesus é maravilhoso. O que ele fala para você, minha filha, eu tenho esperança para você. Eu tenho algo que nunca vai parar de jorrar, que é a água da fonte da vida. É o Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para você. Então eu quero deixar essa história para você hoje, uma história de perseverança, uma história de fé. Que mesmo passando por humilhação, mesmo passando por tribulação, por situações, o Senhor está te vendo. O Senhor não despreza a sua história. Nada vai ficar em branco, nada vai ficar em vão. E permaneça firme, porque você vai ser resgatada desse deserto que você está passando. As coisas não vão acabar aí. Tenha paciência e perseverança, porque o Senhor está te vendo. E hoje eu quero deixar essa história de amor, de temor, de perseverança, porque Agar era egípcia, mas ela encontrou o amor do Senhor. Ela encontrou Deus que vê, que não deixa a pessoa passar por tanto tempo dentro de um deserto. Deus está te vendo e Ele tem algo para a tua vida, para a minha vida, para todos nós. E que em nome de Jesus você seja fortalecida com essa história, que você seja tocada pelo Senhor nessa história, porque Ele está te vendo e Ele não vai deixar você morrer nesse deserto. Em nome de Jesus, que você receba essa força do Senhor hoje. Amém? Então, se você ficou até aqui, que você possa fazer uma oração, dobre o seu joelho ou feche os seus olhos e ore com o Senhor, porque Ele está te vendo. Entregue para Ele, assim como Agar entregou. Seja restaurada pelo Senhor, que a sua vida seja estabelecida no Senhor, nesse momento que, se você não conhecia Jesus, Ele veio você, assim como Ele viu Agar. E se você está ouvindo essa história até aqui, se você está ouvindo, né, a palavra do Senhor até aqui, ela diz: você pode ser quem for, eu te vejo. Não importa a sua situação, eu te vejo, eu te encontro. Né? Entrega a sua vida, dependência da sua vida nas mãos do Senhor. Deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar em você. Em nome de Jesus, que a sua história tenha um rumo, a sua história tenha uma fonte da água da vida que vai cuidar de você, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja edificada, seja fortalecida, e em nome do Senhor, não pereça. Curte o vídeo, compartilha, comenta e edifique outras vidas, assim como você também foi edificada. Muito obrigada por me ouvir e logo voltaremos com mais palavra do Senhor para edificar as nossas vidas. Um grande abraço, Deus te abençoe.